Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Olá, pessoal. Obrigada pela sua audiência. Estamos aqui hoje para conversar novamente com vocês sobre um tema polêmico. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria muito falar sobre o nosso patrocinador, Foto Álbum Universal. Queria questionar vocês se vocês imprimem, se vocês vendem álbum para o cliente de vocês. E eu acho que uma argumentação muito importante é assim: nós, fotógrafos, eternizamos a fotografia. Mas se você não imprimir, você não eternizou nada, bem. Nada. Porque as mídias mudam, né? Antigamente era o disquete, depois o CD, agora é o pendrive, o HD. E no futuro, como vai ser isso? Então, se não for impresso, o seu filho não vai ter álbum impresso. Então, conheçam o nosso patrocinador na descrição. A gente vai deixar todas as informações lá. Vocês cliquem, conheçam. Tem um álbum maravilhoso que é o Portinari, que a gente está indicando. Enfim, é isso. Muito obrigada, Fernando, pelo seu apoio, por ter dado a mão pra gente desde o início. E a gente adora essa parceria. Muito obrigada. E hoje nós viemos com um tema polêmico. Como é o nome do tema? Tem o TDAH. Muitas coisas pra fazer. Como priorizar? Então, gente, por que deram esse tema pra mim, né? Eu sou uma pessoa que tem o TDAH, gente. Meu filho tem TDAH, meu marido tem TDAH. Pra quem não sabe o que é TDAH, é transtorno de déficit de atenção. Não, por enquanto não tá tudo bem. Por enquanto tá tudo bem. É, o DNA dela pulou. É, o dela, alguém salvou na família e a gente acha que salvou, apesar que ela tá começando a ter uns episódios Não, em casa, Leandro tem TDAH, meu marido. Oi, lindo. A Esther tem TDAH e a Milena até agora não apresentou sinais. Espera que continue. TDAH, né? AH. É, e pode ser só o TDA, Também. que é transtorno de déficit De de atenção sem a hiperatividade. Eu gosto muito do Instagram de uma psiquiatra que chama Ana Beatriz Barbosa. Eu vou Inclusive, Ana Beatriz, queremos você aqui de verdade. A gente Muito. fala muito. Ajuda a gente. apaixonada pelo seu trabalho. Manda nosso podcast pra doutora Ana Beatriz. E ela fez um vídeo que eu assisti esses dias. Ela tava no podcast e ela tava falando sobre TDAH e tal. E eu já assisti várias coisas sobre TDAH com ela. Mas eu acho que ela deu uma definição, assim, muito perfeita, assim. O TDAH, a pessoa nasce com uma capacidade de ter excesso de pensamento numa velocidade maior. Então, na verdade, o nosso cérebro, ele funciona a 200 por hora. De vocês, de uma pessoa que não tem TDAH, ele funciona a 100, organizado. O nosso é uma velocidade muito maior. A gente capota nos nossos pensamentos, porque um pensamento gera outro, que gera outro, como se fosse aquelas janelinhas do Windows, um monte de janelinha aberta. Somos nós. E aí, o que acontece? O lobo frontal do nosso cérebro, que é a parte que fica aqui na testa, é o maestro da orquestra cérebro. Então, é ele que filtra os pensamentos, organiza. E na pessoa que tem esse transtorno, esse negócio ele funciona meio bagunçado, ele não funciona muito bem. Então, o que acontece? O nosso filtro, ele é quase inexistente. Então, daí o que acontece? O cérebro, tudo é pensamento, geração e outros pensamentos se perdem. No caso do TDAH, o lobo frontal funciona menos. Se o filtro funciona menos, o cérebro funciona mais com excesso de pensamento. As pessoas acham que a pessoa que tem TDAH, ela tem algum problema cognitivo, ela é mais burra. Não tem nada a ver, gente. É que realmente a gente tem vários assuntos ao mesmo tempo e a nossa dificuldade, ela tá onde que vai o nosso foco. É o foco, né? E a gente tem um problema que a gente tem o hiperfoco, né? Que a Fabi também pode falar sobre isso. Posso falar sobre hiperfoco. E aí, o que a gente não gosta, a gente procrastina. Então, por exemplo, a gente até comentou que eu e ela, a gente odeia fazer contrato. Eu tenho um ensaio amanhã e não fiz o contrato. Por quê? Porque eu fico... E é a coisa mais ridícula de ser feita, né, Fabi? 5 minutos resolve. 5 minutos resolve. Mas é só quando você não gosta, mas também quando você não acredita, mas você gosta, mas se você não acredita, aí você fica com medo, eu essas fico coisas, enrolando, né, também. Eu fico enrolando. Eu gosto de tudo que é diferente, inovação, criativo. Vamos fazer tal coisa, vamos jogar Ela pira e começa a mandar mensagem. Vamos jogar água. Daí eu começo com a Carla. Teve um dia que eu peguei a Carla e... Cristo. Pra Cristo, coitada. Eu tava No voltando trânsito, de do nada ela me férias. liga. Voltando de férias, 2 horas de trânsito. Carla, por favor, eu preciso de alguém pra anotar os meus pensamentos e dar opinião. E a gente ficou 2 horas no
no telefone, anotando, escrevendo coisas que eram ideias pro Fotógrafa de Quinta, por causa dessa minha aceleração do cérebro. Hoje em dia, as meninas aqui já respeitam essa minha parte, elas já gente entendem. tolera, Renata. Elas querem me afogar às vezes, mas elas conseguem compreender como que eu funciono. Às vezes elas falam, Renata, volta! Renata! Tipo, me coloca no lugar, porque eu tô viajando, tô fazendo outra coisa, não tô interessada E naquilo. é no tempo dela. É. Na hora dela que ela É. tá pensando, ela engole nós. Não, e o hiperfoco, porque o dia que ela resolve também Hiperfocar. tirar a coisa pra Cristo, ela começa. Ou tá muito nervosa com alguma coisa. Aí parece que ela tá nervosa, tipo, do nível que ela vai me demitir, sabe? Que ela começa assim. Aí eu falei, não, é porque ela focou nesse assunto. Aí ela. Aí no dia seguinte ela. Ah, é, amiga. Ficou tão linda a Eu falei foto. assim com você? Não. Eu falei, gente, essa menina tem problema. Agora eu sei que. Não. Ela já não liga mais. A bipolaridade é TDAH também? Não, Não, é não. outra, Mas outra também história. faz parte junto? Não, Não, não tem. não tem nada a ver. Mas também é outra algo, coisa. né, no cognitivo. Tá? Mas... Exato, no cérebro. É diferente. Aí muita gente fala assim, nossa, hiperfoco é algo maravilhoso, porque você pega ali um negócio e você vai empenhado. Sim, é maravilhoso. Você pega o negócio e vai até o final empenhado, põe todas as suas forças. Se o ser humano não tivesse que cuidar de uma coisa só, se ele tivesse que cuidar de uma coisa só, a gente tem que cuidar de 20 ao mesmo tempo. E quando você tem o TDAH e você tem aquela ativação do hiperfoco é uma atividade que libera serotonina. Que você ama, normalmente. Às vezes é uma coisa até que você não sabe que ama, mas que naquele momento você fez e te deu aquele estado de prazer que deixou o seu cérebro feliz e saciado e você não consegue sair daquilo. Porque qualquer momento que você sai daquela atividade, você vai voltar para aquela região sem serotonina, sem alegria e prazer, que vai te trazer para aquele monte de pensamento de novo. Então o hiperfoco, fala assim, nossa, eu queria tanto ter hiperfoco. Não queira, gente. Eu tenho uma criança com TDAH e quando ela pega um negócio para fazer e ela entra no hiperfoco dela, ninguém tira ela daquele lugar. É muito complicado. Só que assim, às vezes ela não tem só aquela atividade para fazer, ela tem todas as outras coisas que a vida demanda da gente. E acontece também com o adulto com TDAH. Ele pega uma atividade para fazer e a hora que aquilo ativa o hiperfoco no cérebro dele, todas as outras ficam de lado. Então, todas aquelas janelinhas... TDAH é uma coisa, o hiperfoco é outra. Hiperfoco é uma Ele faz característica parte de do quem TDAH. tem TDAH. Eu posso ter hiperfoco sem ter TDAH, que é a hora Mas que eu tá no posso, flow. eu posso ter TDAH e hiperfoco. Não, o hiperfoco é uma característica. É uma Normalmente, característica. quem tem TDAH então tem eu tenho hiperfoco. TDAH. É. Não necessariamente. Não necessariamente. Você eu pode sou ter uma pessoa hiperfoco. que entra no flow. Então, É entrar quando no ela fala flow é ter. quando você entra num estado de trabalho que tá ali, que você esquece das coisas e tal, mas não necessariamente isso é hiperfoco. Porque se eu chegar e falar assim, ô Dani, tá na hora de buscar o Carlos na escola, você vai parar de digitar e acabou. Mas a pessoa que ela em hiperfoco, ela não consegue parar de fazer aquilo, sabe? Vira uma compulsão. Assim. Nossa, e como que a gente descobre que tem TDAH? Você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, que é Tá em acompanhada. alta isso, né? São Tem vários que fazer. profissionais, né? Tem que fazer. Tá em alta porque acho que as pessoas pararam pra olhar, né? diagnosticado. É. No passado não era diagnosticado. No passado... Era uma Nem o pessoa autismo era tão alto difícil, também. era uma Não era tão pessoa... diagnosticado até o Não, autismo. mas no passado éramos vistos como... Os preguiçosos, os que preguiçosos, não conseguem fazer os as que coisas. procrastinam, os que Procrastinadores. riem de tudo, os que ficam lá no fundão fazendo bagunça porque não tá afim de assistir a aula. Eu lembro muito assim, quando eu trabalhava, tinha uma pessoa que fazia umas apresentações com números, eu tenho problema com números. E, gente, eu saía da reunião, uma reunião de 1 hora, se você perguntasse qualquer coisa sobre a reunião, eu não sabia. Eu não sei pra onde ia minha alma. Minha alma sumia dali de um jeito. Ele abria a boca, oi, tudo bom? Boa tarde. Eu só escutava o boa tarde. Dali pra frente eu não escutava nada. E era Nada. blá, 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 Zero. blá, 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 Você você anula o que desconecta. Você não gosta, né? Amiga, não, mas você não é que... Você some, você sai do corpo. Então era uma coisa muito maluca. E aí eu não entendi o porquê disso. Daí eu comecei a estudar. Daí depois eu diagnostiquei meu filho. Eu falei, tá. Então você diagnosticou o filho, o meu marido já era diagnosticado, né? Então aí eu falei, ferrou. Então, mas o meu marido... É engraçado. Ele é uma pessoa, por exemplo, que ele tem dificuldade de estudar, mas o meu marido, ele tem um QI maior, né? Então, A assim, Esther tem puta de um extremamente QI. inteligente. E ele conversa sobre vários assuntos, entendeu? Então, é diferente de mim. E é diferente, assim, a nossa dificuldade de identificar TDAH na Esther é porque ela nunca teve dificuldade na escola, muito pelo contrário. A Esther não estuda pra prova. O João é assim. O Ela não João, ele estuda pra pulou prova. série, entendeu? Ela se deixar, Só ela que pula. é Ela uma muito pessoa inteligente. que, por exemplo, tem dificuldade com linguagem. Então, pra escrever, às vezes, não escreve tão bem.
Eu já tenho Troca as palavras às É vezes que também, pra né? Não, ele você não troca, ele escreve errado mesmo. No caso, organizar os pensamentos, colocar no papel, É o pensamento difícil. é mais rápido do que a mão. O meu filho não tem caderno. Não tem caderno há anos, gente. Eu não consigo fazê-lo ter uma disciplina de ter um caderno. Agora demos um computador pra ele levar pra faculdade. Mas assim, não anota. E daí, qual que é o problema? A gente acabou fugindo um pouco do assunto, né? Que eu comecei a falar Do de TDAH. foco. Porque a gente entrou no Cadê o meu foco do hiperfoco. foco? Ele tem uma dificuldade... A gente tem uma dificuldade de memória. Então é um problema. A gente tem que... Por isso que, por exemplo, a gente tava aqui no intervalo, eu já tava gravando meus stories. Porque se eu voltar pra casa e começar a fazer outras coisas, eu esqueço. Essa questão de foco, a gente tá trazendo aqui porque a nossa profissão, ela tem muitas atividades para serem executadas. Muita coisa pra fazer ao Muita mesmo coisa tempo, para às vezes, fazer até. e muitas até ao mesmo tempo. E cliente pedindo coisa que, assim, O eu dia tenho... inteiro. Eu não sei se é da idade e tal. Se eu não anoto, passa. Aí, antigamente, eu trabalhava com um caderninho do lado, eu anotando. Hoje em dia, eu tenho aquele grupo do WhatsApp. O grupo Eu mesma. Eu com eu mesmo, que eu mando as coisas pra mim. E se eu estiver em parto é o momento do meu hiperfoco. Eu desligo do universo. Que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Então, quando eu tô ali, a minha serotonina tá alta, tô feliz ali. E eu fico muito focada no que eu tô fazendo. E se você me mandar uma mensagem enquanto eu estiver num parto e eu não mandar esse WhatsApp pra mim, eu vou esquecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu esqueço. E a gente tem muita demanda de cliente todos os dias pedindo coisinhas pequenininhas. Isso irrita. Esses dias eu fiquei muito chateada porque eu perdi um contrato por conta de assim, a cliente me pediu uma alteração no contrato numa quarta-feira. Quinta eu estava em parto. Sexta eu estava em parto o dia inteiro. Inclusive eu não dormi na sexta, fui direto viajar com as minhas filhas pra praia, fiquei sábado e domingo na praia. Segunda de manhã, tinha um monte de coisa pra fazer. O backup do parto da quinta, o backup do parto da sexta, as prévias, um monte de coisa. Na terça de manhã, quando eu ia sentar no computador pra fazer as outras burocracias, ela mandou uma mensagem de que eu não tinha dado atenção pra ela, pra demanda que ela queria. Que, gente, ela queria mudar o pagamento de parcelado pra vista. Que triste. E ela falou, e o meu marido tinha gostado de uma outra fotógrafa e falou pra gente fechar com ela. Aí eu liguei pra ela, falei, olha, eu mandei uma mensagem, falei, olha, eu tô sozinha e eu estava em parto, eu priorizo o atendimento do parto, isso é uma burocracia, seu parto é só pra daqui 3 meses, então eu não achei que fosse uma coisa tão urgente. Passei o que era mais urgente na frente, que seria entregar as prévias pras mães. E eu entendo que se você estivesse no lugar delas, você iria gostar de ser atendido tão prontamente. Ela não me respondeu, eu liguei. Eu liguei e conversei com ela. Eu falei, olha, eu vou pedir pra você reconsiderar, porque realmente não houve tempo hábil, né? Se eu estou em parto, eu não tenho como fazer contrato, houve um final de semana. E as pessoas são muito imediatistas. Sim. Então, é tanta coisa pra gente fazer, tanta a atividade pra gente fazer, que às vezes a gente tem que passar uma coisa na frente da outra. E ela falou, olha, mas ontem mesmo eu fechei com essa fotógrafa, já fiz o pagamento pra ela e beleza. Eu falei, então tá, pedi desculpas, expliquei a situação, não consegui reverter o caso. Mas a gente é engolido por esse monte de atividades que a gente fazer, e do outro lado existe um cliente extremamente ansioso. Sim. Que quer as coisas na hora. Você sai de um evento, seja qualquer coisa que você acabou de fotografar, quantas vezes você meteu o pé na rua e você recebeu uma mensagem dizendo, cadê as prévias? Mas uma coisa, eu entendo esse imediatismo todo, mas uma coisa, eu não tenho TDAH, mas eu tenho ansiedade. Então eu sofro assim muito, muito forte de ansiedade e tal. E era algo que me deixava extremamente ansiosa. Era a questão do atendimento do cliente, porque eu queria, se ele mandasse, essa foto aqui precisa corrigir, tá? Na minha cabeça eu preciso que você me mande isso em 5 minutos, ou eu vou te denunciar nas redes sociais. Eu ouvia isso. E aí, imediatamente, eu já ficava ansiosa, já queria sentar, já queria fazer, já queria resolver. Uma coisa que me ajuda muito é saber que o mundo não vai acabar se eu deixar de fazer alguma coisa. Isso, quem me trouxe muito foi o podcast. Porque a gente tá aqui gravando o dia inteiro, eu não respondi mensagem. Lógico, de vez em quando eu olho, vejo se não é mensagem da escola, eu vou responder, né? Assim, tudo bem, alguém me mandou mensagem, tem uma coisa pra fazer. Eu estou gravando podcast, hoje eu não posso, a minha equipe já sabe, todo mundo já sabe. Então, isso me tirou aquela sensação do...
tá, eu posso parar um dia pra gravar o podcast, então também posso parar 2 horas pra fazer um contrato, pra fazer algumas outras coisas. Eu não vou responder o WhatsApp nesse momento, eu não vou fazer tal coisa nesse momento, porque algumas coisas são prioridade. Então, no como priorizar, né, do tema, de muitas coisas para resolver, como priorizar. Como eu priorizo? Priorizando de verdade. Então, se eu estou ali de corpo presente, eu estou ali de corpo presente. Inclusive, eu vou deixar vocês. Só um pouquinho, tá? Porque Não ela é pra vai priorizar. sempre. Eu vou priorizar, né? Então, hoje a gente estendeu um pouco mais as gravações. Não, você pode ficar mais um pouquinho, vai. Como assim? Eu falei que 10 eu saí minutos. aqui. 10 minutos, vai. E eu vou buscar meu filho na escolinha. Porque eu sou o cliente chato do outro lado querendo mais de você. Querendo mais um pouquinho de mim. Eu vou buscar o pequeno na escolinha, então vou deixar vocês em ótima companhia. Ok. Amo vocês. Beijo. Vai com Deus, beijinho. Sai pra Depois, gente poder depois falar eu mal. assisto e aí eu vou ficar comentando. Renata, não faz assim. Beijo, Sai amo pra vocês. gente poder coisa falar mal de que- você. Uma coisa que ela falou que é muito engraçado. Eu, quando trabalhava no corporativo, eu era totalmente organizada. Eu também. Eu chegava no meu trabalho, eu já tinha uma planilha e eu sou muito da mão. Né? Sou muito Ai, de eu escrever. também não consigo. Eu adoro escrever e me policiar pelo escrito. Eu tenho um caderno só pra Caderninho. agenda, eu tenho um caderno pra escrever, eu tenho um caderno pra estudar e eu sou muito de escrever. Até pegar o computador, ligar, abrir um Word, depois eu quero ver aquele Word, eu tenho que abrir o Você computador é de novo. sinestésica. Eu não sei o que é isso não, mas eu sou esse negócio aí. Sinestésica escreve, aprende fazendo. Eu sou Não é assim. uma pessoa muito Até visual, brinco com nem meu muito filho. auditiva. Eu brigo muito com meu filho por causa disso, porque eu falo, meu filho, pega todas as suas coisas da prova, escreve, faz pergunta pra você mesmo, que na hora que você escreve, você já tá aprendendo, né? Porque eu sempre fui escrever assim, eu precisava estudar. Eu não sou aquela que eu escuto, por isso que eu acho que talvez eu tenha TDAH algum nível baixo, eu acho. Vou te Não sei. mandar pra avaliação. Eu quero ir pra É que a avaliação é um processo longo. E quantos de nós fomos estigmatizados de um monte de coisa, porque lá atrás, quando a gente era pequenininho, a gente não tinha esse suporte que tem hoje, não tinha o conhecimento que tem hoje. E agora que eu reparei, Annalise, você não falou nada até agora. Tá desfocada? Deixou? Você tá Eu também, acabei de desfocada? começar As a falar. meninas com TDAH aqui estão a Tá. milhão, gente. Ansiosas, tão no Elas hiperfoco. Eu tenho até medo de falar Mas o eu também fui hiperfoco. falar agora, já me interrompeu. Exatamente, eu vou falar logo mas, em mas seguida. a Fabi já disse há um pouco tempo atrás, estou ansiosa. Ela está Não, ansiosa. eu já falei que eu tava tendo Uma crise de ansiedade. uma crise de ansiedade. Eu sou uma pessoa diagnosticada com um transtorno de ansiedade, que é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Muito tempo tratado com medicamento, muito tempo tratado com Eu nem sabia que terapia. tinha medicamento. Tem, filho, já usei tudo quanto é droga. É uma beleza. E o problema da ansiedade é que, se você não trata, ela é um precipício para te jogar na depressão. E foi quando eu caí na depressão que eu descobri que eu tinha ansiedade. Então, aí eu tive que tratar de trás para frente. Tratar primeiro a depressão, que eu não sou uma pessoa depressiva, não sou uma pessoa que tem essa tendência, mas eu estava num nível de ansiedade muito alto, que foi quando eu tive o burnout. Que a gente comentou em alguns episódios que eu tive burnout. Excesso de muita coisa. Burnout. Quem adora burnout é a Annalise. A Annalise também Ela não teve quer soltar o burnout, um né? piripau que é dos burnout. É um excesso de muita coisa. E esqueci o que eu tava falando, porque eu tenho ansiedade. E aí, quando eu tive isso daí, fui diagnosticada, tive que fazer um tratamento com medicamento por muito tempo. E hoje eu consigo identificar o que a gente chama de gatilho. Então, muitas vezes eu percebo que eu não estou conseguindo desempenhar as atividades que eu tenho que desempenhar, porque eu estou com alguns gatilhos acionados para ter uma crise de ansiedade. Então, já falou... E assim, identificar gatilhos, identificar os sinais que o corpo dá, é uma coisa que eu aprendi fazendo terapia. A gente tem duas Entendendo. gabaritadas em TDAH aqui. Pra mim, essa aula de verdade, esse bate-papo, tá pra mim sendo uma super Uma rola. ensinamento. Um aprendizado. É porque É. eu tô vendo coisas assim que eu me identifico em uma, me identifico em outra, mas eu nunca soube Se desse negócio todos aí de nós TDAH. pudéssemos fazer uma avaliação neuropsicológica até pra gente entender dentro das nossas capacidades executivas e cognitivas onde que estão as nossas deficiências, a gente conseguia trabalhar nelas muito melhor pra ter um desempenho melhor na vida. Eu não falo nem de Mas foi isso que eu trabalho. falo, quando eu trabalhava Falo na antes, vida. eu fazia lá e me planejava e entregava. Mas Agora você que eu era sou outra, Então, Daniela. mas agora que eu sou sozinha, que é eu dependendo de É muito de mim difícil, mesma, né? parece que... Eu até brinco até com um monte de amiga minha. Eu falo, gente, eu queria ter alguém... Eu sei fazer tudo. Que eu sei fazer mandasse marketing, você. Eu só quero que Eu você queria mande em mim. também. Eu só quero que a pessoa mande eu pra fazer o que eu Annalise já sei. hoje. Me Eu- manda, eu faço. Eu também, eu gosto de ter uma pessoa, por mais que eu saiba fazer tudo que a pessoa vai mandar eu fazer. Eu preciso que ela pegue no meu Mas pé você e que ela sabe fale que a pra eu minha fazer. assistente, a Amandinha, amo você,
ela aprendeu a lidar comigo nesse sentido. Quando ela vê que eu tô fora da casinha, agora a gente tem um grupo, né, que fala só de álbuns, que ela faz os meus álbuns maravilhosos, e ela me chama, ela fala, Renata, você precisa provar isso, fazer isso, fazer... Ela vai me dando tarefa. É isso eu gosto. Vai te Entendeu? cacetando. Ela vai me cacetando, porque ela sabe que se ela não me botar na casinha, eu não faço. Sabe uma coisa que me ajudou? Rapidinho, por isso que eu funciono com fotógrafas de quinta. Porque com a tem BFRN, chicote, porque tem Porque chicote. eu preciso dar resultado. Agora, pra mim, eu fico me sabotando. O meu chicote é o meu Trello. Vou fazer propaganda pro Eu Trello. não tenho tempo de fazer Trello. Minha eu filha, adoro Trello. é 5 minutos. É que assim, o que eu fazia antigamente um caderninho, ainda tem meu caderninho que eu anoto Eu as adoro coisas. o caderno. Mas quando eu abro o Trello, eu sei. Tenho todos os meus processos lá. E eu sei o que eu tenho que fazer, que dia que tem que entregar tal coisa. Que às vezes tá no vídeo, o vídeo tá demorando um pouco mais pra sair o que eu tenho E lá que pode cobrar. pôr tudo, é muito Porque bom. senão, eu vou começar a fazer um pouco de cada coisa e não vou fazer nada direito. Eu não vou ter esse foco assim, hoje eu vou fazer. Porque eu não sei se vocês conseguem pegar. Hoje eu vou só editar foto. Eu não consigo. Eu também não. Porque assim, A bunda dói. eu edito um trabalho Eu não edito, né? e o meu olho cansa, assim, minha mente cansa. E às vezes até no meio de um trabalho eu preciso parar porque o olhar cansou. Aí eu vou fazer um álbum ou vou atender o WhatsApp. Quando você for ver, você tá fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu olho pro Trello, aí depois eu vou lá e abro a caixa. Não, isso aqui eu tenho que fazer. Dá prioridade pra isso, porque isso aqui tá piscando a luzinha lá que vai ficar atrasado. Me ajuda. Mas, no geral, eu tô fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, tudo muito porcamente. Bom, vou falar um pouquinho. Tá com soninho, né, bem? É só o 6º episódio que a gente gravou hoje. Gravo hoje. Bom, eu não sei também, talvez, né, antigamente, ainda mais, imagina eu criada pela Viva Fartura que a miséria não atura, falar que uma pessoa tinha TDAH, né, na época de mamãe. TDAH é falta de cintada no Até lombo. hoje. Minha mãe até hoje, se você falar Levanta, que menina, vai fazer vai faz direito, vai né? trabalhar, filha, que tudo passa. Bom, É trabalhar que tudo passa Tudo ou piora. Tá pensando na morte da bezerra? é desse jeito. O TDAH é o que tá pensando na morte da bezerra. Na bezerra. Mas assim, o que vocês falam, eu me identifico, né? Lógico, com tudo. E até recentemente eu voltei ao médico e falei com ele. Falei, olha, tem piorado bastante, né? A memória. É, a minha memória E aí eu falei Mas pra não é ele... idade, eu fiquei pensando Não, nisso. aí eu falei... Agora eu tô achando que é Eu TDAH. falei, olha, eu não tenho medo de morrer de acidente, nem o avião cair, mas eu tenho medo de ter Alzheimer. Falei pra ele, eu morro de sério, não saber mais quem eu sou, né? Ele falou, minha filha, eu tô com ele há muito tempo. Aí ele falou, minha filha, é o mal do século. Vocês querem fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. O cérebro vai pifando, ele não dá conta. E aí surge Não, mas realmente, você, né, né? E aí surge realmente ansiedade, depressão. Vai surgindo tudo, Deixa né? eu te fazer uma pergunta. Para as pessoas entenderem a Annalise. Fala pra mim tudo que você fez ontem. Nossa. Ontem, Você que nem ontem. respondeu. Ontem ela Tudo contou. que você fez ontem, porque ontem. você não respondeu o WhatsApp do fotógrafo Não, de quinta, ela né? sumiu. Até achei que A tinha Annalise acontecido sumiu. alguma coisa. A gente ficou assim, meu Deus, abduziu. Aí ela pegou um áudio. Não, gente, porque eu fiz isso. No final eu tava assim, ó. Você acordou que horas ontem, Annalise? Ontem foi segunda. Ontem eu acordei 15 para 5 da manhã. 5h30 eu já estava na Avenida Paulista deixando a minha filha, né? Que ela fica lá de segunda-feira. Voltei para casa. Fez ginástica. Fui na fisioterapia, na minha fisioterapeuta. Cheguei em casa 7h30. A manicure passou, fiz a unha. 8h30 chegou a cabeleireira. 8 horas chegou a cabeleireira, porque eu tinha ensaio ontem. Fiz o meu. Aí ela me maquiou e fez uma escova no cabelo. Aí eu não podia fazer mais nada, porque antes de fazer o meu ensaio, eu tinha 2 ensaios pra fazer. E aí eu sou muito, mas ela tinha que me adiantar porque era o único horário que ela tinha. Aí as minhas modelos chegaram, porque era um projeto, né? Elas chegaram, eu fotografei uma criança e realmente, gente, a escova que ela fez caiu inteira, porque eu molhei a roupa, né? E aí, pronto, acabei essa criança, voltei, ela fez meu cabelo novamente, retocou a maquiagem que tava toda caída. E aí eu fiz o meu ensaio, fizeram Então, o você meu... fez a de criança e a gestante. Não, a gestante eu fiz depois. Então eu fiz a de criança, aí voltei, terminou a maquiagem, o cabelo, eu fiz o meu ensaio. Aí, enquanto a gestante foi se arrumar, eu subi.
Eu já tinha deixado o almoço semi-preparado. Aí eu subi, terminei o almoço, chamei, né, que era a moça, mais uma assistente que ela levou, mais o filhinho dela, mais eu, mais a minha secretária. Subi, nós almoçamos, tiramos tudo. Aí eu subi com a gestante, fiz o primeiro ensaio Dia das Mães, né, na parte de cima do estúdio. Desci, fiz um ensaio totalmente diferente, que eu tive que sair da minha caixinha do glitter, uma gestante toda molhada no glitter, né? Você imagina a loucura que foi. Foi minha primeira experiência. Bom, resumindo, gente, de 15 para 5 da manhã, eu despachei todo mundo, eu entrei no estúdio sozinha, era 5h15. Eram quase 12 horas, né? Trabalhando insanamente, sem parar um segundo. E aí, 5h30, eu tinha pilates. Só que eu já tava andando de 4 nesse horário, né? Com muitas dores. Aí eu falei, eu não vou faltar no pilates, porque é isso que tá me mantendo em pé. E aí eu troquei aquela roupinha, gente, eu tinha muito glitter também no corpo. Eu tava de cabelo, maquiagem, e eu fui pro pilates toda no glitter. Não deu tempo de tomar banho, porque assim, eu tomava banho ou ia... Então eu só troquei a roupa, fui pro pilates, fiz o pilates, cheguei em casa às 6 horas. Leu as 365 mensagens do fotógrafo de quinta, aí que ela não cheguei, leu o dia fotógrafas de quinta, e Annalise, você tá viva? Eu falei, oi gente, tô aqui. E sabendo que hoje, né, 5 horas eu tinha que sair, porque tinha fotógrafas de quinta, ia pegar a Renata até chegar aqui, a gente mora longe. Mas, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem pra quem? Tá Porque eu tô tudo cansada bem. só de te ouvir. Não, então, o que eu faço? São 300 mil coisas pra fazer. Realmente, eu priorizo. Eu não consigo ser como você, por exemplo, que abre várias coisas. Janelinhas do Janelinhas do Windows e vai trabalhando. Eu não consigo. Eu só... Você foca em um, faz. Eu Faz foco tudo, em faz. um e faço. Eu vou e faço. Então, se eu tenho que editar uma festa, eu vou editar aquela festa inteira. Ah, sim, mas isso eu faço de vez em quando. Só que tem hora que o meu cérebro, eu vejo que não tá mais produzindo Não, legal, eu que sei. o olho cansou. Não. A cor não tá chegando. Não, eu aí tem que concordo parar plenamente. e olhar pro horizonte. Não, eu também. Às vezes acontece isso, eu levanto um pouquinho, eu tomo uma água e falo, Ana, Volta. volta, depende exclusivamente, não tem opção, bora. E aí eu foco naquilo e eu vou finalizando, porque eu tenho medo de me perder. Mesmo tendo todo um processo, né, eu prefiro... E se perde, mesmo assim se perde. organizando, de vez né? em quando escapa alguma coisa. É impressionante, A gente, né? esse negócio de escapar alguma coisa... É impressionante, Você pode ser a escapa. pessoa mais focada É. do mundo. Eu acho que pelo volume de coisas que a gente tem que cuidar, a gente trabalha com detalhezinho. Passa, tem E hora fora que isso, passa você devia alguma ter, com coisa. certeza, ontem no meio do caminho que você não falou, antes de você dormir, você deve ter feito alguma prévia. Você deve ter feito backup. Porque eu conheço você. Você E com você certeza fez respondeu backup WhatsApp? das fotos que você fez. Aí eu cheguei da fisioterapia, aí eu cheguei do Pilates, descarreguei todos os cartões de memórias. Conheço. E aí, como eu tinha que vir pra cá hoje, eu queria mandar já, né, uma prévia. Aí eu separei as prévias, mandei, né, pra... Desligou o notebook que horas? Não, mandei pra tratamento, aí meu marido chegou ontem cheio de amor pra dar, gente. Só eu e ele em casa. Só eu e ele em casa, eu pensei, não. Ele falou, querida, vamos jantar o quê? Não é Cheguei, que né? Parece o Dino, né? O Dino. Aí eu falei, ele falou, nós vamos jantar o quê? Aí ele tinha saído pra correr, aí ele chegou suado, né? Falou, amor, nós vamos jantar o quê? Eu pensei, misericórdia. Miojo. Qualquer coisa menos eu, né? Aí eu falei, amor, Gente, eu não... porque assim, o trabalho da gente demanda. Nossa. Aí chega filho, aí você tem que cuidar. Porque eu acredito que os meninos também têm essa demanda, mas eu acho que não é tão intensa de filho, né? Não, e a mulher se cobra em tudo. É na E aí comida, tem porque- marido, e aí ainda tem que bater cartão à noite, é mais complicado. Gente, é assim, muita o coisa. meu marido, ele... Isso é meio antigo ainda, as pessoas até estranham quando me vê, né? Eu ponho a comida pra ele no prato. Eu ponho a comida dele no prato, gente. E assim, não é só pra ele. Se vocês todos estiverem em casa, põe meu eu prato. vou pôr. Ah, Põe o não, seu não prato? foi não. Foi. Mas Foi é uma não. forma de carinho, né? O meu marido, ele coloca comida pra mim. Não, a E o meu Annalise, marido ela é um faz ser- comida pra mim e A coloca. Annalise é um ser estudada. Porque ela faz, quando eu vou na casa dela, ela faz o prato. Ela sabe que eu não como arroz e feijão, ela sabe que eu gosto de queijo, ela compra queijo. Só que assim, tipo assim, eu como arroz e feijão na casa dos outros, mas na casa dela, ela faz tudo pra te agradar. Não, é que, assim, realmente não é... É porque eu gosto. E assim, eu acostumei. E assim, ele
não consegue pôr a comida no prato. Mas, às vezes, devido ao fluxo de trabalho, a única coisa que eu quero é que ele vá e coloque a comida dele no Eu lembro prato. do seu aniversário, que ele estava lá conversando com os amigos, que também eram amigos seus. Isso. Você curtindo, do nada você falou, amor, você pegou seu crepe, você fez o crepe eu dele e fiz, levou e pra vou ele. levar, senão ele não come, gente. Mas eu sei o que é isso. Vocês leram o livro As Linguagens do Amor? Ai, maravilhoso. Tem um livro, Ah, tem eu tô uma começando linguagem isso. do Linguagem amor, do amor, né? tem uma linguagem do amor que é a do meu marido e provavelmente é a sua, que é a linguagem de serviço. É. O meu marido, ele abastece meu carro, ele lava meu carro, ele E a sua, ele a faz sua, a na verdade. comida. Ele entende a sua necessidade. Ele põe comida no prato, ele faz a comida. Então eu acho isso bonitinho, entendeu? E aí eu tenho uma amiga minha Então, mas aí, que o ele marido. entende a sua necessidade. Porque se fizer isso pra mim, eu já vou falar, meu Deus. Mas assim, a gente tem um outro amigo que tem a mesma característica. E a esposa reclama pra mim. Então, é E outra aí um linguagem. dia eu conversei com ela, eu falei, você já leu esse livro? Porque assim, ele é um ogro, meu marido é meio ogrão também. Mas é a forma que ele demonstra o amor em você, entendeu? Gente, é o a jeito minha dele de falar, linguagem, te amo. a minha linguagem do amor também é o serviço. A pôr comida no prato. Põe a Não, mas comida essa, no gente, Mas prato. esse cada livro um fica faz a um dica, viu? jeito. Eu me arrependo de não ter lido esse livro antes, assim, a gente consegue muito entender É o muito outro, legal. muito Eu tô, impressionante. tô vendo algumas coisas E- relacionadas a isso. E aí, o que eu aprendi também é parar de... Não é reclamar, né? Mas é parar, gente. Não tem opção. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer feliz. E aí, Aí ontem, casualmente, eu não precisei fazer a janta, né? Você foi à janta aí, não precisou? Não, ontem não. Aí ele falou, quer comer uma pizza? Era plena segunda-feira, né? Eu falei, pode ser, eu só queria resolver o problema da comida, eu não queria fazer ontem, né? Aí ele falou, não, vamos na padaria que tem que pegar Raposo, dar a volta. Aí nós fomos até a padaria, tomamos uma sopa, eu fingi que eu não tinha mais nada pra fazer. Era 9h15, eu olhei no relógio. Aí nós voltamos, além das 2 cachorras. Nessa parte você tem TDAH, eu acho. Você tá com seu marido comendo a sopa, mas você tá... Tem a edição que tem que mandar. Isso não é TDAH, não. Isso é análise mesmo. Eu tô conversando com ele, olhando no olho, mas pensando, Jesus, eu preciso, esse tempo que eu tô aqui, eu podia estar adiantando. Aí agora, além das 2 cachorras, gente, eu tenho o Ted. Coelho. Coelho. Não basta a pessoa ter um monte de coisa pra Não fazer. Tá Ela comendo, arruma amiga? um Tá coelho. comendo? Tá comendo. O coelho chegou assim, o coelho tá assim, o coelho chegou pra É que ele não trabalhar. comia, né? Você O falou. coelho chegou pra trabalhar, gente. Na Páscoa. Na Páscoa, o coelho não trabalha mais, o coelho pula da caixa, ele tá... Gente, ele destrói o cenário, ele corre, não tem quem pegue o Ted. Ted Berry, gente, é uma graça, é uma Ted graça. Bear? Ai, eu tô apaixonada O coelho pelo que Ted. chama Ted Bear. E assim, o coelho era pra ficar lá fora, o coelho tá morando na minha sala. E assim, então, antes do meu marido acordar, ele acorda Dura mais quantos tarde. anos um coelho? 8 anos. Aí eu levanto, eu limpo tudo que o Ted fez. Antes dele chegar, eu pareço Branca de Neve. Onde eu estiver, eu chego antes pra limpar tudo. Quando ele chega, tá tudo limpo e o Ted tá branquinho, assim, só olhando pra ele. Porque se ele vê o que o Ted faz, gente... Manda embora. O Ted dá pirueta. O Ted não serve mais pra nada agora, gente. Só pra dar despesa. Olha, Só. gente, a gente tem um trabalho que demanda pra caramba da gente. A gente tem um monte de coisa pra Tem que fazer. dar vacina no TED, eu já mandei pra ela. Você quer me adotar? Aí, essa daqui me passa na feira e arruma um cachorro. Ai, mas ela é A tão Milka. linda. Eu sou linda, me leva pra tua casa. É nossa alegria, não é? Essa aqui arruma um coelho. Arruma um coelho, Não, gente. gente, é sério. A gente já fica o tempo todo falando que tem um monte de coisa pra fazer, que é muito demanda, e vocês arrumam. Mas você contando do coelho, a Milka, que é uma bulldoguinha que eu arrumei, né? Eu falo que ela é do Paraguai. Ela fazia xixi onde fosse. Então, ela, tipo assim, você colocava ela no colo, ela fazia xixi no seu colo. Aí ela fazia xixi em cima do sofá. Ela fazia xixi em todos os tapetes. Eu tive que tirar todos os tapetes da minha casa. Minha casa é tudo clarinho. Ela mijou em todos os tapetes. Aí, um dia, ela abriu o meu estojo e ela comeu todas as canetas. Todas. E ela riscou o meu sofá inteiro. E aí, você contando que você tem que arrumar as coisas antes do seu marido chegar... Eu me vi na sua situação, porque eu tenho que fazer tudo antes Pra não do meu marido perceber, chegar, né? pra ele não chutar ela pra fora de casa. sim. E ela é toda fofa, ela É. vem assim, toda bonitinha. Aí com ela encanta com você. Nossa! E o Rogério, todo dia, ele fala, esse coelho vai dormir lá fora. Eu falo, se você mexer com o meu coelho, você está pra fora primeiro que o coelho. Aí eu sou obrigada a engrossar a voz, né? Mas ele adora o coelho também, mas eu falei, nossa, é cada uma. Não, mas assim, eu até perguntei do seu dia que você fez um monte de coisa, porque assim, se você não está
realmente focada pra fazer esse Sim. monte de coisa que você fez, Não eu já faz. tinha... No meio do dia, eu já tinha sentado no chão e chorado. Mas eu vou falar muito sincero, assim. Eu sou uma pessoa que se eu tiver mais de 3 ensaios, eu choro. Eu não também não consigo. marco, Não, eu gente, A consigo. não ser que consegue. seja ensaio de Não, uma é hora, assim. temático, Não, que eu não tem que ficar vou- trocando as coisas. Eu vou senão, ser o mais não. sincero possível, né? Eu faço, se eu tiver 5 ensaios, eu faço, cachorro, comida Mas pra você pergunta pra ela, pra criança. onde você foi? Eu fiz um newborn em Jundiaí, voltei, fiz uma gestante Sim, em eu Itaquera. faço. Mas eu confesso que às vezes eu choro também. Você sentar no chão e chora. Eu choro, né? Eu choro por alguns motivos, né? Às vezes é muito cansaço, às vezes é dores, Esse dia eu chorei de cansaço. né? É chorar de Eu cansaço. sentei no chão e chorei de cansaço. Então, é o esgotamento total, né? Não, era físico e mental. E não foi... Chega no E não faz limite. muito tempo, não. Foi esse final de semana. Eu sentei no chão Não, e eu chorei. choro. A Annalise fala que às vezes ela tá no carro indo pra algum evento, do nada ela para e começa a chorar. É de cansaço mesmo, é um cansaço físico, sabe? E físico. O corpo Isso. exausto, a mente exausta. E aí eu choro, e aí eu melhoro, eu falo, Ana, você tá aqui... Assim, ninguém me obriga a trabalhar, gente. É assim, claro, eu preciso trabalhar, né? Mas ninguém me obriga. E se eu diminuísse meu fluxo, eu conseguiria viver também. Mas eu não... Mas eu acho que você também acostumou com essa rotina. Eu acostumei, eu sempre fui assim, Mas eu amo meu trabalho. eu fico feliz quando eu tenho muita coisa pra fazer. Eu também De fico, que eu me mas... sinto ocupado e eu fico muito grata. Eu fico dando... Sim. Graças a Deus que tem trabalho. Trabalho. Eu sou muito grata, assim, quando eu vejo que eu tô... Perdão, gente. Que eu tô, sabe, com a tampa estourando de coisa. Porque... uma coisa que eu sempre paro e agradeço a Deus. Eu tô cheia de coisa pra fazer, porque tem gente que confiou no meu trabalho, tem dinheiro entrando, o meu trabalho tá sendo reconhecido. Mas assim, por mais que eu seja grata, ter esse monte de coisa pra fazer cobra muito do nosso emocional, cobra muito do nosso físico. E esses dias aconteceu. Eu tava vindo num fluxo de trabalho muito louco. Teve um dia que eu fotografei 3 nascimentos prematuros no mesmo dia. Assim, 3 urgências. Eu saí pra uma maternidade, fui pra outra, saí da outra, fui pra outra. Tudo bebê que nasceu de urgência, que praticamente esvaziou a minha agenda. Mas foi 3 urgências no dia Não, só. isso é muito louco, né, gente? Tem semana que você tá lotado, você não consegue parar pra pensar. E tem semana que você fala, gente, Tá tô tranquilo. respirando, não quero. E esse ritmo pra gente, isso me incomoda. Essa parte de ter agenda Essa coisa, vazia. o no agenda final de semana. vazia e na outra semana Mano, a agenda muito cheio, lotada. você Aconteceu tem isso que dizer não comigo. pros clientes, às vezes, porque você tá com a agenda E lotada. eu não sei vocês, mas assim, desde domingo eu já tava tensa, porque essa semana eu sabia que pra mim ia ser uma semana muito pesada. A minha Pra também. mim também. É uma semana que eu teria que sair de segunda a domingo. Eu, né, teria que sair, trabalhar. Então eu já tava tensa. Mas ao mesmo tempo, eu aprendi um pouco. Mesmo com a ansiedade, eu falo, Ana, a agenda, ela não vai mudar. Você assumiu tudo isso. Você vai ter que cumprir. Então, vive um momento de cada vez. Então, assim, tinha que levar a Ana Clara. Fui, levei, voltei. Falei, obrigada, Deus, já tô aqui. Então, vamos pra segunda etapa. Acho que ela rezou pra minha cliente desmarcar, porque eu pedi ajuda pra ela pra fazer uma cliente comigo. E ela não tinha agenda, mas ela aceitou. Acabei de saber que ela não tinha agenda. E aí eu falei pra ela, minha cliente desmarcou. Mas se você quiser ir na minha casa... Não, Daniela. Você não tem noção como tá o meu dia amanhã e o que eu ia me virar pra poder estar com você nesse dia. Eu já tinha feito, né, umas mudanças de planos pra poder ajudar a amiga aqui, né? Não podia, mas eu consegui fazer essa inversão de planos. Não tá? sabe falar não. Ela não Pra sabe falar poder ajudar. Não, eu sei falar não, mas pra pessoas especiais Ela só não fala tem não pro como, marido. né? É só pra mim, então. É. É só pra mim, então. Não, nunca falei não de pra novo, você. vamos. Nunca falei não pra você, nunca. Jamais. Então, assim, aí Já falou, sim. Já? Depois de conversa. Eu esqueci. Já falei não pra Dani também, não, mas... A Dani, Assim, a Ana só não fala não gente, pra Dani. Não. Pra Ah, gente eu ela lá, fala. não. Porque pra mim já falou também vários. já? Gente, mas eu já falei não pra Dani também. Mas E quando você tá deprimida e liga pra ela, oi, não, Isso eu não fala. fala rápido, gente. Oi. Quer chorar, chora rápido. Eu tô aqui, mas eu não tenho muito tempo. Porque se comer, eu juro. Gente, eu amo. Chora, acabou, tá. Daniela, não vai resolver, minha filha. Bola pra frente, bunda pra trás, vamos trabalhar. Chorou, acabou, passou. E eu Vai lá, te adiantar? amo, viu, Annalise? Obrigada por tudo. Tá bom. Beijo. Tchau. Deixa eu fazer um parênteses aqui do... Eu tenho A gravado. Renata tá passando mal. Gravado. Eu vou pôr no podcast a gravação da Annalise, pra vocês verem como ela é legal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essas raparigas, elas ficam reclamando que eu sou uma pessoa muito fechada, que eu não falo da minha vida. Elas ficam ligando entre elas
pra chorar pitanga, pra ficar trocando áudio. Ah, não sei o que, entre as 4. E eu não tenho esse hábito de ficar ligando pra pessoa, pra ficar chorando as pitangas. Eu sento no chão de casa e choro sozinha. e vou chorar pra Deus. Mas aí elas vêm me contando os casos, assim. Não, porque elas sabem todas as fofocas umas das outras e eu não sei. Outro dia, já faz uns 4, 5 meses, sei lá. Eu tava indo fotografar uma festa, era um sábado. Eu saí de casa e comecei a chorar. Já comecei a chorar, mas eu tava... Eu não choro que eu borro maquiagem. Aí eu liguei pra Annalise. Não. Aí eu comecei a chorar muito. Quase descontrolada. Quase saindo da caixinha. Eu tinha 2 eventos nesse dia. Aí eu tava na Raposa e o choro começou a vir muito. Eu falei, gente, eu vou precisar chorar com alguém me escutando, porque eu sei que eu tô saindo verdade. um pouco da caixinha. Eu falei, pra quem que eu vou ligar? Não era pra mim. Eu falei, se eu ligar pro meu marido, ele vai falar, Volta. esqueceu de tomar... Não, ele vai falar, esqueceu de tomar o remedinho, né? Saiu de casa sem estar medicada. Se eu ligar pra minha filha, vai falar, tá ficando velha, louca. Eu falei, gente, pra que eu vou ligar pra minha mãe? Ela vai infartar. Não, sua mãe ia falar assim, vai trabalhar que passa. Vai trabalhar que passa. Aí eu falei, vou ligar pra Dani. Aí liguei, ela não atendeu. Agora não tem ninguém pra falar mesmo. E não sei o quê. Aí ela retornou. Só que eu já tava chegando no evento. Oi, Annalise, tudo bem? Tudo ótimo, amor. Aí eu falei, oi, Dani, tudo ótimo. Mas eu tava com a voz meio... Pra mim tava ótimo. Tudo trêmula, né? Ela sempre me ligou, eu falei, não, eu queria resolver uma coisinha, mas já tá tudo bem. Aí cheguei no buffet, bati na cara, não sei o que, fui lá, fotografei, saí de um, chorei de novo, fui pro outro. Fiquei sabendo tipo um mês depois que ela me ligou, porque ela eu falei, tava chorando. Dani, sabe aquele dia, não sei o quê? Eu só queria chorar, gente. Mas é chorar do cansaço, não é... Eu sei. É só mesmo você chorar, alguém te escutar. E chorar 1 minuto também, porque eu já tava dando... É a gente grátis, né? É o psicólogo não tem... Gente, tem o episódio tá acabando, a gente vai fazer o quê? Vai chorar. Tem um meme que tem assim, que a pessoa fala assim, ai, eu vou chorar, mas eu não tenho tempo. A gente é isso. assim. A gente tem um vídeo lá no nosso Instagram, né? Da É da Carla. Carla, né? Que ela fez É muito verdade. bem Ai, isso. A preciso Carla é muito chorar, atriz. preciso queimar. Ela é atriz, né, gente? A pessoa tem DRT de atriz mesmo, é atriz de formação. Então, por isso que ela... Os stories dela, ela não tá aqui, depois ela vai assistir isso. Os reels dela são sempre melhor, porque ela é uma atriz formada. A gente aqui é Eu também amador. sou, tá? Mas eu não sou tão cara de pagode. A gente é meio amador. verdade, é, né? É tudo atriz. Mas, gente, a hostess do episódio não era eu, era a Renata. Então, Mas Renata, eu esqueci. mas Eu jurei que eu também esqueci, porque eu jurei que É hostess, é host. é host. Hosters. Desculpa. Gente, já virou baixaria. Gravar 6 episódios no dia virou baixaria, né? A gente já tá trocando Jesus de Genésio, host de hostess. É porque a Carla não tá aqui, senão ela ia ficar. Mas é assim, a gente... É muito bom, né? A Carla não gente- tá aqui pra chutar a gente. Pra mostrar vamos o horário. A gente vai Mas sempre... ele já tá aqui, ó, mostrando A o gente horário. vai Ah, é. sempre pedir pra ela sair 20 mais minutos antes. Porque a gente tinha como propósito desse episódio falar de foco, mas a gente Não perdeu o teve foco. Hiperfoco, sei Qual é o lá. tema? Qual era o tema? Não sei. Eu não sei. Então, qual gente, era já o que a tema? gente tava falando de como manter o foco nas suas atividades, dado que a gente tem tanta coisa pra fazer, a gente perdeu o foco, não resta mais outra coisa a fazer, a não ser encerrar o episódio agradecendo o nosso patrocinador Foto Álbum Universal, pedindo pra você gentilmente se inscrever no canal e mandar o episódio de hoje pra um coleguinha e falar assim, por favor, se inscreve no canal dessas loucas, segue elas no Instagram, porque elas são muito legais, a gente acha que a gente é muito legal, e vamos voltar pro foco de finalizar o episódio. Com e que a você... host Eu vou oficial. tossir. Não, você não vai tossir. Agora é que assim, quando a gente não dá conta, a gente delega. No caso, ela não delegou, mas eu peguei a atividade pra mim. Obrigada. Só dá aquele tchauzinho com aquela voz sexy. Tchau, gente. Um beijo Muito pra obrigado. todo mundo e E até não- a próxima. Até mais.